Hoje vamos comentar sobre a última bem-aventurança. É a que fala sobre a perseguição religiosa, isto é, por causa da fé em Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, onde lemos: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Antes de falar sobre a perseguição por causa de Jesus, é importante a gente abordar, procurar entender que a perseguição religiosa nem sempre ocorre por motivo da fé em Jesus Cristo. Mesmo sendo religiosa, ela tem a ver com outros motivos ou atitudes que não levam ao resultado que Jesus diz, que serão muito felizes os perseguidos, né? Jesus está dizendo aqui que perseguidos por minha causa, né? Repetindo, bem-aventurados são vocês quando por minha causa, né, insultarem, injuriarem, etc. Portanto, existem na história da igreja durante os séculos, nos primeiros 4 séculos, né, da igreja, ela sofreu muitas perseguições, desde o tempo dos apóstolos, e durante esses séculos no Império Romano, né, por causa da atitude dos cristãos que não adoravam o imperador, não consideravam ele como um deus. E nesse período, então, houve várias perseguições, como nós temos aí no tempo de João, que ele foi exilado lá naquela ilha, né, onde foi lhe revelado o livro do Apocalipse. Portanto, temos essas perseguições que são por causa de Cristo. Mas houve momento em que as pessoas provocavam as perseguições para serem consideradas mártires, né? Se tornou uma coisa assim, de demonstração de fé, de religiosidade, morrer como mártires. Então provocavam situações. Isso ocorreu várias vezes, né, durante esse período da igreja no Império Romano, antes de o cristianismo ser aceito como religião tolerável, né, por Constantino, e depois oficializada por Teodósio. Portanto, Jesus mesmo disse: Eis que vos envio para o meio como ovelhas para o meio de lobos. Aí ele explica: vocês devem ser simples como as pombas. Nada de demonstração, né? Quando você olha aí nas praças das grandes cidades, aqueles bandos de pomba andando lá na praça, você passa, elas vão arredando um lado e do outro, não chama atenção porque é uma coisa comum. Então a nossa fé a nossa religiosidade em Cristo deve ser uma coisa que não chama atenção por demonstração, mas pelo testemunho, pelo modo diferente de viver, né? Aí sim, e ele disse que sejam prudentes como as serpentes. As serpentes, elas nunca atacam, isso é um fato, elas apenas se defendem quando se sentem ameaçadas. A gente só percebe ela quando realmente ela está, às vezes, ali armando, né, para se defender. Então, nós devemos ser prudentes. Há um momento certo de nós demonstrarmos a nossa defesa, a defesa da nossa fé. E Paulo falou sobre esse tipo de demonstração de martírio, né, de ser mártires, que não tem sentido para Deus, não tem valor. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre os atributos do amor:
Ele disse: ainda que eu me entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o martírio só tem sentido se for fundamentado no amor. Amor a Cristo, amor a Deus. Portanto, devemos evitar provocações. No período da União Soviética, houve muitas perseguições contra os cristãos. E tem o irmão André, que foi o conhecido como contrabandista de Deus, que levava Bíblias para dentro dos países da União Soviética. Mas ele não fazia isso para provocar, mas como modo de evangelizar. E Deus fez tamanhos milagres. Bastam ler, vocês lerem os livros que ele escreveu. Houve um momento em que ele estava na barreira, num Fusca, cheio de Bíblia. E ali os guardas comunistas observando, vistoriando todas as pessoas e ele na fila. Então ele orou e disse: Senhor, o Senhor que fez os cegos verem, faz com que agora esses homens que vê fiquem cegos. Então os guardas, chegou a vez dele, os guardas vistoriaram, olharam, não acharam uma Bíblia. Ele foi embora. De outra vez, ele ficou orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Quando ele pensou que não, ele já estava do outro lado da fronteira, bem distante da barreira. Ele havia sido arrebatado com o carro e tudo, como Deus fez com Filipe lá, depois que evangelizou o eunuco. E ele então foi salvo, Mas houve aqueles que também foram perseguidos, porque a perseguição que traz a felicidade, aí que Jesus diz, é aquela em que nós somos confrontados a negar a Jesus, ou então ter vergonha dele, ocultar o nosso modo de vida diferente, por vergonha de Cristo. Aí nós não estamos honrando o Senhor. Então, nesse caso, nós podemos sofrer perseguições, injúrias, e até morte. Mas aí vem a recompensa. Parece uma contradição, Ele diz: alegrai, ou alegrem-se e exultem-se. Alegrar e exultar. O que é exultar? É uma alegria com mais emoção, Porque nós estamos sendo perseguidos. Não porque agora eu vou ser mártir, mas é que eu estou honrando o nome do Senhor. Eu estou sofrendo por causa do meu mestre, do meu Salvador. Então Jesus disse, aí vem a recompensa, que é a recompensa dos profetas. Porque assim perseguiram todos os profetas que viveram antes de vós, ou antes de vocês. Então essa recompensa será um galardão glorioso, uma recompensa gloriosa, do mesmo nível dos profetas do tempo do Antigo Testamento, que sofreram e até morreram por causa da palavra de Deus. Que nós sejamos cristãos simples como as pombas, prudentes como as serpentes, Que não venhamos a provocar, com a nossa religiosidade, perseguição contra nós, mas que essa perseguição seja resultado daqueles momentos em que nós não podemos ocultar a nossa fé e negar o Senhor Jesus. E que, por causa do nosso modo diferente de viver, diferente do mundo, de acordo com a palavra de Deus, uma vida santa e justa, que provoca a ira das pessoas que vivem o contrário, Então, que esse sofrimento, essa perseguição, então, seja nossa. E Deus não deixará que nós sejamos tentados, provados além das nossas forças. E quando chegar o momento de sofrermos por amor a Cristo, lá em Hebreus diz que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Antes proverá socorro. O Senhor nos dará graça para sofrermos e até morrermos por Ele. Nessa hora, Ele nos assiste. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser os felizes e bem-aventurados quando viermos a sofrer, se for necessário, como diz a palavra de Deus, Que Ele nos livre, mas se for preciso, que soframos o sofrimento e a perseguição daqueles que são felizes por defender a palavra de Deus e por causa de Jesus.